Boa noite, pessoal. Eu vou estar explicando para vocês aqui, lendo e tentar entender junto com vocês também o capítulo 21 de 2 Samuel, na mesma sequência que nós estamos sempre lendo. O interessante nesse trecho é que nós vemos uma atitude de Davi bem incompatível com a fé que ele teve logo mais atrás. Atrás ele se depara com um grande problema, que era Sansão, e ele, numa atitude de fé, ele fala assim: não, esse incircuncioso aí, ele afrontou o Deus dos exércitos, e eu vou matar ele e vou entregar o corpo dele para ser comido pelas aves do céu. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele foi lá e matou o gigante pela fé, porque pelas armas ele nunca ia conseguir. Porque um gigante que desde a sua mocidade lutava, carregava uma lança enorme, tinha o seu escudeiro à frente, e ele foi lá e matou o gigante com uma pedrada. Até mesmo o gigante fala para ele, eu sou algum cachorro para você vir com pedra e pau. Mas interessante que a semelhança de Elias também, num grande feito, ele destrói todos os sacerdotes de Baal, 400 sacerdotes de Baal, no episódio em que desce fogo do céu e mata todos eles. E em seguida ele foge de medo da rainha Jezabel. A rainha fala: agora eu vou matar você. Ou seja, igual Davi também ele experimenta o livramento que Deus deu para ele de Saul por várias vezes. Mas agora aqui no versículo 21 ele foge, ele é tomado de um medo e acaba fugindo. Mas o pior de tudo isso não é ele fugir, é ele mentir. Ele chega para Abimeleque e fala assim: olha, eu estou num negócio com o rei aqui. Eu vim aqui porque o rei me mandou, é urgente, você tem um pão aí para dar para mim, você tem uma espada aí para dar para mim. E Abimeleque cede essas coisas para ele, só que isso custa a vida de todos eles. Saul depois fica sabendo disso e manda matar os 80, mandou eles matar. Mas um pouquinho lá antes, quando a gente pega lá um pouquinho antes, lá no episódio, no capítulo 28, lá quando Saul está nas fileiras de frente para guerrear contra os filisteus, e o pai de Davi manda que ele leve uns pães para ele lá, uns queijos, algumas coisas lá. E a hora que ele chega lá, o irmão de Davi chega para ele e fala assim: o que você veio fazer aqui? Eu conheço a tua presunção, conheço a tua maldade. E Davi até fala: o que eu tenho contigo, né? E dá uma saída de fora, né? Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que tem coisa que nós carregamos, pecados na nossa vida que nós carregamos e que nós não conseguimos bem administrar eles nas nossas vidas. E aquilo nós vamos carregando paralelamente à nossa vida espiritual. E algumas vezes eles afloram e nós não conseguimos dominar ele. É como Paulo fala, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E quando eu não faço o bem que eu quero fazer e faço o mal que eu não quero fazer, já é o pecado que habita em mim, que me leva cativo e faz com que eu faça essas coisas. Interessante que Davi, ele era um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. Ou seja, os seus atos e atitude, a sua capacidade de perdoar, a sua capacidade de agir, a sua pessoa, tudo culminava para ser um homem segundo o coração de Deus. E ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas mesmo um homem segundo o coração de Deus também peca, também carrega os seus pecados. E quando não liberta desses pecados, ele sempre vem à tona e acaba atrapalhando a nossa vida. Como mais para frente, quando Saul já está no trono, quando ele já é rei, e em determinado momento ele peca, ele vai lá, ele comete um adultério, ele escolhe uma mulher casada, como tinha tantas outras mulheres, ele vai lá e escolhe uma mulher casada. Depois ele pede para que o marido dela venha, para que o marido durma com ela, para encobrir um filho que ele tinha gerado com aquela mulher. Aí como o homem se recusa a dormir com a mulher, porque ele fala assim: olha, os meus guerreiros,
os meus companheiros estão lá dormindo no relento, jamais que eu ia vir aqui e ia dormir com a minha mulher. E ele dorme na porta. Aí Davi pega e fala para o comandante dele colocar ele nas fileiras para que ele seja morto. Ou seja, Davi ele comete um adultério e um assassinato. E aí depois ele mente novamente para o profeta, dizendo que ele não tinha culpa. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, é que nós temos que tomar muito cuidado com a nossa vida. E será que não era um pouco verdade quando o irmão de Davi fala para ele, olha, você é presunçoso, ou seja, você é arrogante, você é orgulhoso, cuidado com as suas atitudes, né? E nós vemos isso na pessoa do fariseu, a oração do fariseu e do publicano. O fariseu, ele achava que ele era o maioral, ele achava que ele era o bom, ele achava que ele era o salvo, que ele era perfeito. E ele pega e fala assim, ó Senhor, obrigado, porque eu dou o dízimo, eu jejuo, eu faço tantas outras coisas, não sou como esse publicano. E o publicano batia no peito e falava assim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Então, nesse capítulo 21 aqui de 1 Samuel, capítulo 21, nós temos que olhar para esse capítulo e vermos que não é porque Deus nos escolheu que nós estamos imunes à ação do pecado na nossa vida. Não é porque Deus nos separou, porque Deus nos resgatou, porque Deus nos selou com o seu Espírito, que nós estamos livres do pecado. O pecado, ele nos rodeia diariamente, o pecado está ao nosso lado. O pecado, a Bíblia fala que o leão, ele está ao nosso redor, procurando uma brecha para nos tragar. E esse leão, ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece naquilo que nós somos mais fracos, naquilo que nós somos pecadores, naquilo que nós estamos sujeitos a cair, naquilo que nós estamos sujeitos a errar. E ele nos ataca justamente nesses pontos fracos. E foi um desses pontos fracos que o inimigo justamente atacou Davi. E além de atacar Davi nesse aspecto da mentira, Davi ainda pega e foge. E a semelhança de Elias, ele também foge. E pior ainda, que ele foge para um outro lugar, o que era inimigo do povo de Israel. Ele foge para Laquis, ele foge para Gate. E lá tinha o rei, Laquis. E esse rei, ele sabia muito bem o rei até que não sabia, mas o pessoal sabia muito bem dos feitos de Davi. O rei também sabia, mas não sabia quem que era Davi. Só que Davi, ele pega e se finge de louco. Ele começa a babar, ele começa a cuspir, ele começa a falar coisa com coisa, e eles falam assim, ó, esse aí não é Davi não, esse aí tá louco, manda esse sujeito embora, manda esse cara embora aí, que esse aí não é não. Já chega o tanto de louco que tem no meu reino, mais um ainda, manda ele embora. Ou seja, será que para Davi, que derrotou Golias, que foi ungido, que era a promessa de Deus para ele, será que precisava ele ter mentido? Será que precisava ele ter se feito de louco para poder cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele? Não, não precisava. É igual Abraão. Deus chega para Abraão e fala assim, olha, você vai ser pai de uma grande nação. Só que Abraão era velho. E a mulher dele, pior ainda, além de ser velho, ela já tinha cessado a sua menstruação. Biologicamente, ela não poderia mais ser mãe. Então, vamos dar um jeitinho para Deus. Então, vamos aqui, está aqui a minha serva Agar, você vai lá, dorme com ela e faz um filho. Aquilo foi uma desgraça do povo de Israel, e até hoje. Então, cuidado de você querer dar um jeitinho para Deus. Deus, ele sabe muito bem, tem a hora certa, tem o lugar certo, tem o jeito certo, tem a maneira correta de Deus realizar uma maravilha na sua vida, de Deus realizar uma bênção na sua vida, de Deus realizar um milagre na sua vida. Então, não antecipe as coisas, coloque-se diante de Deus com humildade, com mansidão, esperando o tempo dele, tá bom? Um abraço para vocês, fica com Deus, até mais.